Lucas 10, do 25 ao 35. Novas lições da velha parábola do bom samaritano. Então vamos lá. Vamos meditar nesse trecho da palavra do Senhor. 25 diz: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como a lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo caminho um sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. E pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que de mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Que o Senhor seja louvado pela leitura da sua palavra, sempre tão rica, tão viva, tão maravilhosa. Meus irmãos, esta é sem dúvida uma das parábolas mais contadas e lidas e pregadas, não é? Em todo o mundo. Dificilmente em alguma igreja evangélica, e até mesmo em igrejas que não são evangélicas, você encontrará alguém que nunca ouviu a leitura dessa parábola ou ouviu uma pregação sobre essa parábola. Esta parábola é usada constantemente para animar pessoas que trabalham nos hospitais, sabia disso? A manter um espírito de solidariedade para com os que sofrem. Esta parábola é usada muito em asilo também, para manter as pessoas que lá estão com esperança. Esta parábola é usada em muitas casas de repouso, para animar as pessoas à vida. Esta parábola, meus irmãos, ela é usada em muitas igrejas, para despertar pessoas para os trabalhos chados aqui em Campinas, por exemplo, e outras cidades aí do nosso Brasil, para levar sopa, levar roupa, levar água, levar abrigo, para aqueles que, semelhante ao homem assaltado aí da parábola, moribundo e jogado, precisam de alguma atenção e ajuda, e muitas pessoas saem nas madrugadas, motivados pela parábola do bom samaritano. Então veja que ela tem uma influência grande em diversos setores, inclusive da sociedade, não somente dentro das igrejas. Portanto, é uma parábola que vale a pena considerar. Eu sei e você sabe que toda parábola tem um ensino central. E sobre o ensino central dessa parábola, muitas vezes nós já pregamos. Eu não vou me ater a ele hoje à noite. Eu quero tirar algumas lições daqui para a nossa prática cotidiana. Essa história da parábola do bom samaritano, contada por Jesus, além de tirar a máscara da religião da hipocrisia, porque o doutor da lei aí que perguntou para Jesus: quem é o meu próximo? Não é? Era um baita hipócrita. Então ela foi usada para tirar acerca da misericórdia divina para com os feridos, rejeitados pela sociedade. Mas ela também nos ajuda a uma reflexão, tanto de uma vida imprudente, na contramão de Deus, como numa vida religiosa insossa. E é isso que eu quero trabalhar um pouquinho com os irmãos hoje à noite, para nós aprendermos lições novas da velha parábola, não é? E que o Senhor nos ajude a aplicar essas lições na nossa vida cotidiana. Vamos a elas. Primeira lição: nunca, escute bem,
nunca caminhe na contramão dos caminhos de Deus. Você pode ser jogado ao chão por isto. Nunca caminhe nos caminhos da contramão de Deus. O verso 30, meus irmãos, é singular. Note o que ele diz lá. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de ladrões. Meus irmãos, prestem atenção que diz que esse homem caminhava, ele ia viajando a pé de Jerusalém. No mínimo essa viagem foi imprudente. No mínimo. E muita gente já fez essa viagem lá, viu? Jesus usou um exemplo aqui, contar uma parábola, mas muita gente fez essa viagem e muita gente caiu na mão de assaltante lá. Mas no mínimo foi imprudente. Foi imprudente. Jerusalém ficava a 27 quilômetros de Jericó. Então era uma distância considerável. A cavalo, com o calor da região, com as dificuldades das estradas rústicas daquele tempo, uma pessoa gastaria cerca de 6 horas para fazer a viagem. Agora, a pé, pode colocar 3, 4 vezes mais. Não é? Então, era uma viagem perigosa para se fazer sozinho. O cara ia ter que enfrentar a noite. Meus irmãos, essa estrada que Jesus usa não é qualquer estrada. É uma estrada muito importante naquela região, não é? Daquele tempo. E ela era uma estrada muito perigosa. Seria uma linha vermelha hoje no Rio de Janeiro. Ou a estrada do Mão Branco aqui em Campinas, um personagem importante naquele tempo, teve que varrer fortalezas de bandoleiros que ficavam escondidos próximos de Jericó. Os cruzados construíram um forte, não é? Na metade do caminho para tentar inibir os ladrões que ali se aglomeravam para roubar os peregrinos. Então era uma estrada muito perigosa. Fazer essa viagem sozinho era no mínimo imprudência, mas não só isso. Essa estrada, meus irmãos, ela era um despenhadeiro perigoso. Ela passava por um deserto, o deserto da Judéia, que era rochoso. Então era um lugar de montes, vales e onde haviam muitas cavernas. Então facilmente os ladrões ficavam escondidos atrás das montanhas, cavernas, e facilmente roubavam pessoas naquela região. Tanto que essa estrada era conhecida como o Caminho Sangrento. A estrada do Caminho Sangrento. Olha só. Era uma região mal afamada por causa. O inexperiente, diz Provérbios, acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem aonde pisa. É o que diz Provérbios. Provérbios 27:12 diz assim: o prudente vê o mal e se esconde, mas os insensatos vão adiante e sofrem a pena. Não são poucas as vezes que eu e você sabemos aonde certos caminhos levarão. E mesmo assim insistimos. Não é? Nós sabemos, irmãos, que deixar de ler a Bíblia vai trazer fraqueza espiritual. Sabemos ou não sabemos? Sabemos. Nós sabemos que Deus nos mandou orar todo dia, vigiar e orar. E às vezes a gente não ora. Nós sabemos que claramente a Escritura diz que não devemos deixar a nossa congregação. Porque isso vai trazer males para nós e para a nossa família. Mas às vezes nós deixamos. Nós sabemos onde vai dar o problema e continuamos no mesmo caminho. Muitas vezes, não é? Nós ficamos dando ouvido àquelas conversinhas tendenciosas, sabe aquelas conversas? Dá o problema depois. Muitas vezes a gente começa a assistir aquele filme e a gente, pelo início do filme, você sabe que não vai ter coisa boa durante o filme, mas insiste. Insiste em ficar em frente à TV. A gente às vezes está numa companhia de pessoas que nós sabemos que são indecorosas, têm um palavreado baixo, são imorais, mas ao invés de a gente se retirar, a gente fica ali dando bobeira. E o diabo gosta de crente que dá bobeira, que você não faz ideia. Ele ama crente que fica dando bobeira, porque ele está buscando quem possa tragar. Muitas vezes nós sabemos daqueles lugares mal falados,
e mal afamados. E a gente insiste em dar uma passadinha lá de vez em quando. Ei, se você sabe que aquele salão lá não presta, vai passar lá. Muda de salão, meu filho. Se você sabe que aqueles amigos vão te levar para o mau caminho, você vai ficar andando com eles. Sai fora. Mas às vezes nós vemos o caminho, vemos onde vai dar e continuamos. Também vale lembrar que Jerusalém está situada a 800 metros acima do nível do mar. A cidade mais baixa do mundo, porque ela está a 400 metros abaixo do nível do mar. Então preste atenção. O cara sai lá de uma cidade perto do céu para ir para uma lá perto do inferno. E quer ter a bênção de Deus. Né? Veja, uma cidade levava para cima e a outra levava para o buraco. Jerusalém, toda a escritura está envolta em bênçãos. Jericó, em maldições. Meus irmãos, o lugar para onde miramos nossas jornadas podem determinar o que nós vamos encontrar pelo caminho. Exatamente. Se você mirar um foco na vida e tiver errado, cuidado. Você pode encontrar um salteador mandado por Deus para te jogar no chão. Como ele, por exemplo, encontrou Jonas fugindo e jogou o bicho dentro da barriga do peixe. Deus faz isso, porque nos ama. Porque cuida da gente. Jerusalém é chamada a cidade do grande rei. Jericó é chamada a cidade do pecado e da destruição em Josué 6, do 17 ao 21. Então, sangrenta. Espera encontrar o quê? Salteador. Que vão jogá-lo ao chão. Meus irmãos, não podemos deixar de trazer aqui à memória alguns versículos. Por exemplo, Provérbios 14, 12. Há caminhos que ao homem parecem direito, mas o fim deles é morte. 2 Samuel 22, 31. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para os que nele se refugiam. E ainda o Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para os meus caminhos. Meu querido, andar na contramão da estrada de Deus pode nos levar ao chão. Cuide. Esta é a primeira lição da parábola. Uma nova lição de uma velha parábola. Cuide, não ande na contramão dos caminhos do Senhor. Segundo lugar, segunda lição. Evite com todas as suas forças a religião da hipocrisia. Vou repetir. Evite com todas as suas forças a religião da hipocrisia. Versículo 32. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo o cara caído no chão, passou de largo. É a religião da hipocrisia. Meus irmãos, a religião da hipocrisia é a religião daqueles que aclamam a Jesus, mas escolhem Barrabás no dia a dia. A religião da hipocrisia é a religião dos ouvintes esquecediços. É a religião dos que dizem andar com Deus, mas não têm uma mente ecológica. Pastor, então quer dizer que eu tenho que andar por aí plantando árvore? Não. Mente ecológica não significa isso. Mente ecológica significa você viver pensando nos outros. É isso que significa. A religião da hipocrisia é a religião dos que dizem amar a Deus, mas negam amor ao próximo. É a religião dos que querem a bênção de Deus, mas se negam a abençoar os seus semelhantes. É a religião das obras mortas, que diz a carta de Tiago. É a religião dos filhos de Eli, que estavam em nome de Deus na porta do santuário, mas eles escoiceavam a obra de Deus com suas práticas imorais. Recusa a obedecer o que ele manda. A religião da hipocrisia é a religião dos que têm nome do que vivem, disse Jesus, mas estão mortos. Na verdade, são pobres, cegos, nus, como disse Jesus em Apocalipse. Meus irmãos, o hipócrita vive um teatro religioso.
vive um teatro religioso. Ele usa uma máscara para representar no palco da sua existência uma vida com Deus. Mas quando as cortinas se fecham, por trás das cortinas, ele não passa de um ator infeliz e egoísta que não se importa com ninguém. Essa é a religião da hipocrisia. Por fim, ele acostumou-se com o sagrado e nada mais. Sua vida é um sepulcro caiado. Por fora é uma boa aparência, mas por dentro podridão, nada mais, não há vida. Fuja da religião da hipocrisia. Fuja da religião que é só representatividade. Meus irmãos, o cristianismo é vida. O cristianismo é alegria. O cristianismo é intimidade com Deus. O cristianismo é pensar nas pessoas ao nosso redor com amor. Se você não fugir, ela vai matar o seu otimismo, ela vai matar a sua alegria, ela vai matar o seu amor por Deus, ela vai acabar com a sua vida. Uma das coisas que nos surpreende no programa de rádio, às vezes, é o número de pessoas que depois de falarem com a gente pergunta, você frequenta onde? A pessoa diz, não, eu estou afastado, eu estou desviado, eu não estou congregando em lugar nenhum. Muita gente numa religião de hipocrisia. Aos hipócritas, Jesus lhes dirá, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. E quem são eles no texto? Quem são eles, meus irmãos? O sacerdote e o levita. Meus irmãos, um deveria levar aos homens caídos pelos sacrifícios na presença de Deus. Eram sacerdotes. E o outro deveria levar louvores e adoração a Deus junto com aqueles homens, restaurando-os ao Senhor. Note, no momento de suas maiores oportunidades, eles fracassaram. Fracassaram. Eles não enxergaram o momento. Eles não enxergaram a oportunidade. Eles perderam a bênção de prestar o maior culto a Deus. Eles achavam que culto era só dentro do templo. Jesus vai dizer que vai chegar a hora que não vão adorar nem nesse templo, nem no Monte Gerezim. A hipocrisia desses dois ali. Não tinha templo, então não tinha culto. Não tinha pessoas, então não tinha razão para a hipocrisia fazer alguma coisa. Perceba, o religioso hipócrita sempre precisa ter holofotes sobre ele, senão ele não entra em cena. A religião hipócrita desconhece o quarto da oração. Ele tem prazer em ser visto pelos homens, mas ele não está disposto a gastar tempo com Deus sozinho. Ele tem prazer em fazer as coisas diante das pessoas, mas não de ajuntar tesouros nos céus. Fuja da religião da hipocrisia, pelo amor de Deus, ela vai matar você. Está assim de gente nas igrejas morrendo na fé, por causa de uma religião hipócrita. Nunca rasgou o coração para Deus de verdade, nunca se entregou a Jesus. Vive uma encenação. Fuja disso, pelo amor de Deus. O sacerdote, veja, o sacerdote que foi levantado para curar as feridas do povo e reconduzir o povo ao caminho do Senhor, simplesmente ignorou o ferido. Ignorou. Os levitas foram escolhidos para cuidar do lado espiritual do povo, restaurar o caído por meio da recondução à adoração ao Senhor. Simplesmente o levita fez pouco caso do camarada que tinha sido ferido pelos salteadores. É assim a religião da hipocrisia. 3 versículos na nossa memória aqui. Romanos 12:9 diz, o amor seja sem máscara, ou sem hipocrisia. Seja verdadeiro. 1 Pedro 4:8, acima de tudo, porém, tende amor ardente uns pelos outros, porque o amor cobre multidão de pecados. E 1 João 3:17 e 18, ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode estar nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Fuja da religião hipócrita, ela vai matar você, mais cedo ou mais tarde. O cristianismo é vida.
É vida com alegria, é vida com Jesus, é vida com entusiasmo, é vida sincera, é vida com amor, é vida verdadeira. Fuja da religião, da hipocrisia, pelo amor de Deus. Ela vai matar você. Em último lugar, terceira lição. Busquemos com toda sinceridade exercer a misericórdia para com o nosso próximo. Nossa vida tem que ser um altar de misericórdia. Diz o versículo 33 a 35, um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou por uma estalagem e cuidou dele. Bom, se na filosofia de vida dos ladrões prevalecia o que é meu, mas o que é seu deve ser meu também, que é assim que o ladrão pensa, né? O que é meu, e o que é teu também vai ser meu. Na filosofia do sacerdote do levita prevalecia, o que é meu, e eu não vou te dar. Ou seja, cada um por si e Deus por todos. É assim que o hipócrita pensava ali, né? Ou os hipócritas. Mas na filosofia do bom samaritano, prevalecia outra maneira de pensar e viver, que deve ser a nossa. O que é seu, mas o que é meu também pode ser seu. Olha que diferente, gente. É muito diferente, não é não? É muito diferente. Essas três formas de pensar e viver nos ensinam o quê? Primeiro, para os ladrões, o viajante era uma vítima a ser explorada, de modo que o atacaram. Para o sacerdote e o levita, era um incômodo a ser evitado, de modo que o ignoraram. Para o samaritano, era alguém que necessitava de água, meus irmãos, que os ladrões ferem o homem mediante a violência. O sacerdote e o levita, mediante a negligência. O que é pior? Ser ignorado ou ser ferido com uma arma? O que é pior? Eu quero destacar nesse texto aqui, nesse texto que fala do samaritano, apenas o versículo 34 e uma pequena expressão também, para nossa consideração. Que é a expressão que diz, e aplicou-lhe azeite e vinho. Vejamos primeiro o vinho. Perceba que o samaritano leva um kit. Qual que era o kit do samaritano? Vinho e óleo. Vinho e azeite. Não é? Era o seu kit de primeiro socorro do deserto. Era o kit. Todo viajante devia carregar isso aí, né? Mas aquele lá imprudente não carregou. Bom, o vinho, por que ele aplicou? Chegou lá, o cara está esfaqueado, ele pegou o vinho e pá, jogou o vinho. Por que ele fez isso? Por que ele não deu na boca do cara para o cara beber? O cara está meio esfaqueado, dá um vinhozinho, o cara fica meio, né? Pronto, passa a dor. Não, ele não fez isso. O que ele fez? Ele pegou o vinho e aplicou no ferimento. Primeiro, o vinho era usado como antisséptico. Bactérias, fungos e vermes. Quanto também era usado para evitar a inflamação e a infecção, retirando a contaminação do lugar afetado. Olha só. Então ele pegou o vinho, jogou o vinho para fazer é como se fosse uma água oxigenada, né? Para fazer uma limpeza no local. Para o cara não ser contaminado com algum problema que pudesse levá-lo a óbito. Em seguida, ele pegou o óleo e derramou sobre o ferimento. Meus irmãos, o óleo era usado largamente para aliviar a dor, gerar um refrigério e acelerar a cicatrização. Olha só. Contribuía também para impedir o pouso de moscas. Olha isso, é importante, hein? Porque se uma mosca pousa e bota, pode dar um verme, pode dar um micróbio, pode dar uma larva. O cara já está numa piora e vai acabar de enrolar a vida, né? Um bernezinho que vem ali. Bem, foi assim que o samaritano cuidou e curou o moribundo. Não apenas isso, mas o levou para uma estalagem, uma hospedaria, não é? E isso foi chamado por Jesus de amor ao próximo, um ato de misericórdia. Meus irmãos, é assim que devemos fazer. Quando eu tinha mais ou menos 12 anos, chovia muito no sítio que a gente morava, e a minha irmã ficou com vontade de chupar tangerina.
Digo, mas mãe, está chovendo, vai buscar tangerina para sua irmã. E não fosse para ver. Eu catei o balde e fui. Só que o pé de tangerina é grande. E no meio do pé de tangerina tem uns espinhos assim, não são muitos, mas tem uns assim nos galhos que são... Quem já viu esses pés enormes já sabe como é que é o negócio. E o tombo foi. Tinha que ir, né, obedecendo, de qualquer jeito. Mas ao invés de chegar lá, pegar uma vara, sei lá, eu subi no pé de tangerina. Quando eu estava lá em cima, adivinha? Molhado. Escorreguei. E desci no tucho de espinho. 3 espinhos rasgaram minhas costas de cima e embaixo. Até hoje eu tenho a cicatriz. De cima e embaixo. Os ossos das minhas costas ficaram expostos, irmãos. Nós morávamos longe, tínhamos o pé grande. Não é? A gente usa isso no Paraná para dizer que o cara mora lá onde o Judas perdeu a meia, porque a bota ele perdeu um pouco mais para frente. Era longe da cidade. Aí, terminei ensanguentado, catei as mexerinas, umas tangerinas ali, levei para casa, cheguei lá, quando minha mãe me viu, quase teve um treco. Meu pai não estava em casa. Como é que ia fazer agora? Bem, a velhinha fez o que tinha que fazer. Me colocou lá de costas para cima, jogou água e sabão, pegou um vinagrezinho, diluiu lá na água. Você pode imaginar. Eu quase não gritei. Jogou um vinagrezinho ali, antiasséptico, né? Depois de jogar o vinagre, ela jogou um pó de café, encheu minhas costas de pó de café, e depois que estancou o sangramento, aí ela, com muito jeitinho, foi tirando aquele pó de café e me banhou com óleo. E foi assim que, sem ir ao médico, os 3 riscos das minhas costas, que estão até hoje, foram cicatrizados. Está aí um kitzinho para um primeiro socorros, tá certo? Para quando você tiver numa situação difícil aí. Agora, se nós olharmos, eu contei isso aí para você ver como é verdade o que Jesus falou lá, tá bom? Se olharmos bondosamente, com olhares espirituais, e fizermos um pequeno paralelo com esses elementos da Bíblia, nós vamos aprender o seguinte. Primeiro, o vinho é um representante do sangue do Senhor Jesus Cristo. Não é isso que acontece na ceia? Como o único remédio capaz de curar o homem ferido pelo pecado. Por isso, o pecador ferido, moribundo, precisa de Jesus. O óleo, ele é o representante do Espírito Santo, o símbolo do Espírito Santo nas Escrituras. Como o único que pode gerar vida e acelerar a cicatrização. Restaurar, reconciliar o homem com Deus, mediante o sangue de Jesus. Como sendo a igreja do Senhor, que recolhe os feridos, não é? E curados e regenerados, para levá-los ao crescimento e à restauração plena. Não pecaremos se olharmos para o texto e pensarmos um pouquinho assim. Vale aqui lembrar, meus irmãos, 2 versículos. Nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos, se vocês amarem-se uns aos outros. E Colossenses 3,14. Acima de tudo esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Termino. Que preciosas lições esta velha parábola nos dá. Além do seu ensino principal, ela também nos ensina, meus amados irmãos, essas lições maravilhosas. Nunca ande no caminho contrário à vontade de Deus. Nunca. Você pode ser jogado ao chão. Nunca ande. Você pode ser jogado ao chão. Fuja da religião hipócrita. Ela vai acabar matando você. Você não vai aguentar. Servir a Deus vai ser um peso. Ou serve por amor de todo o coração, paga a qualquer preço, perdoa o que tem que perdoar e segue a vida, ou se arrasta até a morte. Escolha, a decisão é sua. Colocar na sua vida, seja ele quem for, tenha sempre o seu kit na mão. Vinho e óleo, o sangue de Jesus e o Espírito que refrigera. Seja uma igreja que acolhe. Você vai ter vida abundante e com propósito. Que Ele nos abençoe. Pai Santo, obrigado pela Tua palavra. Ajude-nos, Senhor Deus, a cada vez que abrirmos a Tua Santa Escritura,
Ajude-nos a lembrar, Senhor, que ela é viva, ela é vida. Ela não pode ser, ó Deus, tratada com somenos importância. Ela não pode ser lida como uma revista em quadrinhos que eu já li 1, 2, 3 vezes e agora eu leio só para relembrar o acontecido. Não, Senhor, ela é vida, ela é viva. Portanto, cada vez que nós lemos a Tua palavra, aprendemos com a Tua palavra, somos despertados pela Tua palavra, somos vivificados pela Tua palavra, somos ensinados pela Tua palavra. Ajude-nos a aprender, Senhor. Ó Pai querido, que essas preciosas lições venham nos tornar pessoas melhores, mais parecidas com Jesus. Que servir o Senhor não seja uma obrigação e nem um peso. Que estender a mão ao caído, Senhor Deus, seja algo que nós façamos por compaixão mesmo. Um dia estivemos caídos nas densas trevas do pecado, morto, desperdiçar tão grande amor que recebemos. Ajude-nos a aplicar na vida o que aprendemos. Pai Santo, a gente vai para casa agora. Pode ser que até pelo caminho nós encontremos alguém que precisa do nosso socorro. Não deixe nos fechar o coração. Ensine-nos a amar como o Senhor amou. A viver um cristianismo contagiante, alegre, feliz, verdadeiro, intenso, para que quando chegar o dia da nossa partida, nós possamos partir com alegria, como Estevão, que pôde olhar para os céus e ver o céu aberto e o Senhor Jesus de pé, o esperando na glória. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, meus irmãos. Sobre nós Ele levante o seu rosto e nos dê paz até o dia da conferência, se Deus quiser. Vamos em paz.